Muito bem, estamos aqui no Conecta Mais Notícias. Hoje é dia de entrevista. Hoje eu estou aqui com o Dr. Guilherme Luiz Menegon, psiquiatra. Nós vamos falar um pouco sobre a mente das pessoas. Uma boa tarde, bem-vindo Guilherme, Dr. Guilherme, ao Conecta Mais Web TV. Boa tarde, Beto. Obrigado pelo convite. Guilherme, vamos falar um pouquinho assim na parte psíquica das pessoas. O que são, por exemplo, transtornos? A gente fala em transtorno quando fala em saúde mental e doença mental, né? Porque a gente não tem exames, né, muito bem delimitados para estabelecer etiologias, né, ou causas bem estabelecidas assim para as condições, né? Então a gente fala de transtorno como uma forma de demonstrar que alguma coisa não está bem, assim, né? Para designar, né? Para dizer que algo não está bem, assim, né? Mas assim, na prática, os transtornos acabam funcionando como as doenças. A gente só não chama de doença, eu particularmente chamo, né, no consultório de doença, assim, né? Justamente para poder separar o que são as coisas normais das coisas patológicas. E essa é uma questão importante, assim, porque na área da doença mental, da saúde mental, é muito difícil de delimitar essas questões. A gente está sempre falando de comportamentos que são comuns a todas as pessoas, né? E nem sempre é fácil de delimitar, né, quando que isso começa a ser um problema. Daí então que a gente entra nessa questão dos transtornos, que enfim, né, a gente tem tem profissões, né, que se dedicam a estudar exatamente quais são os limites, né, na população em geral e para poder avaliar isso nas pessoas individualmente, para daí determinar o que é a normalidade, o que são os transtornos. Mas é uma coisa complexa. E os né? distúrbios já é diferente. Distúrbios serão diferentes no caso. A gente, na verdade, a gente chama de transtornos, assim, né? Do ponto de vista técnico, assim, sim, né? São transtornos, assim, né? Esse é o termo técnico. Seria falar em distúrbio seria um sinônimo, assim, sim, né? Uma coisa semelhante, assim. Agora, nos dias de hoje nós temos vários tipos de síndrome de pânico, né? E essa síndrome é nova, no caso, essa síndrome de burnout. Essa questão das síndromes, né, é importante a gente designar. Síndrome, o conceito de síndrome é conjunto de sinais ou sintomas, né? Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma síndrome infecciosa, né? Se a gente estiver falando de uma síndrome infecciosa, provavelmente a gente vai ter febre, vai ter elevação de células de defesa no sangue, né? Vai ter, por exemplo, numa síndrome infecciosa pulmonar, vai ter tosse, né? Vai ter falta de ar, né? Então, é um conjunto de sintomas que define uma síndrome. O fato de ter, por exemplo, tosse, falta de ar, febre, não necessariamente quer dizer que a pessoa tem uma pneumonia. Isto é uma síndrome, né, pulmonar, provavelmente infecciosa por conta da febre, né? Isso é uma síndrome. E daí depois a gente vai para a etiologia da questão. Fazendo raio-x, fazendo outros exames de imagem, exames laboratoriais, a gente consegue delimitar a causa do negócio. Na doença mental, que era o que a gente falava anteriormente, a gente não consegue fazer um exame exatamente, né? Uma síndrome depressiva, por exemplo, que tem tristeza, desânimo, cansaço... Não é um exame de sangue que vai mostrar isso, É uma síndrome, sim, né? Que muitas vezes está relacionado a um transtorno depressivo, né? Mas não necessariamente só um transtorno depressivo. A gente sabe que tem questões de personalidade, né? Que é o jeito que a gente usa para perceber o mundo e para responder ao mundo, né? Que podem ser um pouco desadaptativas, podem ser um pouco distorcidas, né? E isto pode estar relacionado a uma síndrome depressiva. Então, uma síndrome, na verdade, é uma designação mais geral para falar sobre um conjunto de sinais e sintomas, né? E os transtornos daí seria a potencial etiologia do negócio,
porque, né, tem essa limitação que a gente ainda não tem, né, exames diagnósticos bem precisos para delimitar o que é o que, assim, né. Claro que a gente tem síndromes bem estabelecidas, tratamentos bem estabelecidos, né, se faz bastante coisa com o que se tem, né, mas ainda E essa síndrome de burnout, ela é ligada muito ao trabalho, certo? Isto. Exclusivamente ao trabalho. Exatamente, né? E acontece de que forma? Pode ser, né? A pessoa fica como? A síndrome de burnout, ela veio mais detalhada agora na Classificação Internacional de Doenças, na 11ª edição, né, que está sendo liberada agora por esses dias, né, e ela está mais bem detalhada. Ela não é, ela é uma síndrome relacionada às questões ocupacionais, tanto é que ela está neste capítulo da Classificação Internacional de Doenças, que é dividida em diversos capítulos, não está no capítulo de transtornos mentais, né, mas nas condições relacionadas ao trabalho. E ela está mais bem detalhada agora nessa nova edição da classificação, que é a 11ª edição. E ela, os detalhes assim, né, que estão nessa nova classificação são 3 dimensões principais. A primeira dimensão é a exaustão, né? Então, há um esgotamento físico e emocional, né? Então, do esgotamento físico, a pessoa tem uma redução de energia, uma redução de um cansaço, né? Uma redução de vontade, né? E, além disso, o esgotamento emocional, de se sentir sempre no limite, assim, né? E com uma dificuldade para manejar as emoções. Sempre muito relacionado ao trabalho, assim, né? A segunda dimensão é uma relação negativa com o trabalho, assim, né? De ter uma ideia muito negativa do seu lugar de trabalho, de não se sentir motivado a ir ao lugar de trabalho, que é aquela coisa, assim, de acordar de manhã e ficar pensando assim, bah, de novo eu tenho que voltar para lá. E a terceira dimensão tem a ver com essa outra parte, assim, é sempre ligada ao trabalho, no caso, sim, né? Sempre ligado ao trabalho. Daí, como é que ficaria, por exemplo, a pessoa se sente mal indo trabalhar por causa dessa síndrome, Isso. né? E daí, como seria, assim, a prevenção para esse tipo de coisa? A prevenção disso, né, é muito a nível individual e a nível de população mesmo, né? A nível de população dentro das empresas, né, é muito importante que os recursos humanos, né, a parte da empresa que cuida mais dos funcionários esteja atento, assim, né, a sintomas de alerta, aquele paciente que já não está produzindo tanto ou que está um pouco mais isolado, um pouco mais afastado, né, para poder integrar e tornar o ambiente de trabalho um pouco melhor. Mas a nível individual, né, é poder se conhecer bem e poder perceber quando está se chegando no limite, né, de, olha, eu estou mais desanimado, não estou muito motivado com isso que eu estou fazendo, né, não estou gostando muito disso que eu estou fazendo, né, para poder tentar ver alguma forma de tentar reorganizar a questão, né. Tem toda uma relação da síndrome com transtornos psiquiátricos bem definidos, assim, né? Muitas vezes, né, tá nessa situação, né, da síndrome de burnout, desencadear um transtorno depressivo, né, ou um transtorno de ansiedade, né? Então, muitas vezes, isto gera um transtorno. Às vezes, essa síndrome também vem num contexto da pessoa já estar deprimida, né? Ou já estar com sintomas depressivos, e aí começar a ter essas outras manifestações mais exuberantes no seu lugar de trabalho, né? Então, é muito importante que se observe... Ela vai se tornando depressiva para baixo e coisa assim, que pode levar até ao suicídio, inclusive, sim, né? Sim, é um dos fatores de risco de suicídio, assim, né? Mas é sempre num crescendo, né? Então, a gente precisa estar muito atento a essas questões todas iniciais, né? Empresas, familiares têm que estar atento para orientar a pessoa, né? Uhum. Às vezes, quem está de fora percebe primeiro, assim, né?
pela pessoa estar mais devagar, estar mais cansada, né? Não estar tão motivada a ir ao trabalho, né? A pessoa que está fora percebe Às vezes muito mais. percebe mais. E a pessoa que está doente nem nota o que está acontecendo. Às vezes vai... Tem pessoas que são mais obsessivas, assim, né? Tanto é assim que é muito comum, né, isso acontecer em agentes de segurança ou policiais, que são profissionais assim que tem toda uma rotina, que tem todo um protocolo que precisa ser seguido de segurança para as coisas não darem errado, né? Outros profissionais são os profissionais da saúde, né, principalmente os que lidam com situações de emergência, né, enfermeiros, médicos, né, que tendem também a ser profissionais que têm todo um protocolo rígido e organizado. É uma vida tensa, né? Tensa e muito bem delimitada, organizada, assim. Então, às vezes, por ter que cumprir o negócio, fica muito obcecado ali por aquela questão, o cumprimento das suas questões. Sim. E acaba não se dando conta que está envolvido ali numa situação de um estresse grande, né, com essas questões de burnout, né. Mais alguma coisa, mais alguma informação que queira passar para o pessoal que está nos assistindo aqui na Conecta? Eu acho assim que a prevenção sempre é muito importante, né, Beto? Buscar informação, poder ler sobre isto e a prevenção de fato, né? Então, assim, é muito importante para cuidar da saúde mental, né, que se possa fazer exercício físico regular, né? Isto não é balela, né? Isso tem muita evidência, né, de proteção, né, tanto do corpo como da mente, né? Então, isso é muito importante. É muito importante também cuidar muito da alimentação, né, porque isso interfere também nas rotinas e tem a ver com o cuidado de si, né. E a outra coisa que é muito importante é buscar e ter bons relacionamentos, né. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de citar. Tem uma pesquisa sobre felicidade da Harvard, né, que é uma escola de medicina importante, e um estudo assim que acompanhou pacientes por 78 anos, assim, é o estudo mais longo que a gente tem sobre felicidade. E eles acompanharam essas pessoas para ver assim, o que torna a vida das pessoas mais felizes. E a grande conclusão, né, desse estudo, entre outras, mas a grande conclusão é que o que torna as pessoas felizes é manter bons relacionamentos, assim, né? Não quaisquer relacionamentos, mas bons relacionamentos. Então a gente precisa cultivar isso. Isso é uma coisa extremamente importante. Principalmente amigos, né? Principalmente amigos. Amigos levam a gente para frente sempre, né? Mas, bons amigos. A família leva junto também, né? Mas bons amigos é muito bom. É isso aí. Então, doutor Guilherme, obrigado por ter vindo aqui na Conecta Mais, pelas suas informações. Eu que agradeço. Sobre essa síndrome tão marcante na vida das pessoas. Isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá ok. E o Conecta Mais segue por aqui com sua programação.